Pronto, agora sim. Boa tarde a todos do terceiro ano B vespertino. Essa aqui normalmente é para ser uma aula de dúvida, né? Mas como a gente está começando aqui a quarta unidade, então ela vem a ser mais uma aula informativa, tá? Eu vou informar vocês o que é que eu postei, o que foi que eu botei, para vocês estudarem nesta unidade. Então, como vocês sabem, até aquela terceira unidade, né, que terminou, era assunto do segundo ano. Então, a partir dessa unidade, que é a quarta, começa a ser assunto do terceiro ano. Então, o que foi que eu botei hoje aqui e o que foi que eu pedi para vocês estudarem essa semana? Olha só o que foi. Espera aí. Hoje, uma hora e um minuto, né? Teve aqui a lista de frequência. Bora ver se está funcionando aqui. Gosto sempre de observar. Então, sim, já temos aqui 9 pessoas, né, que já assinaram a lista de frequência. Para aquelas pessoas, pessoal, que não estão conseguindo visualizar a lista de frequência, eu aconselho a vocês a atualizar os aplicativos, se vocês estão vendo pelo celular, tá? Então, atualize o aplicativo. Um aluno disse que o dele estava todo atualizado, mas mesmo assim ele não conseguiu ver. O que ele fez? Ele desinstalou o aplicativo e instalou de novo. E aí ele falou que ficou normal. É só uma informação a mais para vocês, tá? Para vocês ajudarem algum colega que estejam passando por isso, ok? Então, lista de frequência, ok. Até agora, 9 pessoas. E eu já falei também, evitem só ir pelo e-mail, tá? No seu horário de aula, entre no Google Sala de Aula e veja o que é que tem lá para você. Não fique esperando por e-mail, não, que às vezes pode não vir. Agora aqui, ó, só em falar com vocês, já atualizou aqui para 10. Então, 10 pessoas já sinalizaram a presença. Já que eu estou na lista de presença aqui, pessoal, deixa eu falar algo aqui com vocês, que eu já falei isso com vocês, tá? Eu já falei para as pessoas que acompanham as aulas de dúvida, eu já falei, então eu vou falar de novo, só para deixar vocês mais calmos. Alguns alunos estavam perguntando, professor, como é que fica com relação às faltas? Eu falei, olha, pessoal, comigo aqui, com o professor Anderson, vocês, alunos, são livres para decidir o que vocês querem, tá? Se vocês querem ir estar na escola, tranquilidade, pode ir. O que é que eu faço? Todo dia de minha aula, eu passo uma lista dessa aqui de frequência, você chega aqui, ó, assina a minha lista de frequência, né, com um clique, e vai para a sua escola. Se você quer lá na escola, se você quer estudar, se você quer pegar a internet de lá para assistir a minha aula daqui, tudo bem, tranquilidade, tá? Você assinando essa lista aqui, pessoal, garante a sua frequência, certo? Então, comigo, não vejo problema nenhum. Você, aluno que quer ir para a escola, ou é seu dia da escola, sinta-se livre. Você assina, vai lá para a escola, no momento mais adequado, você faz as atividades que eu pedi para você fazer, e pronto, tranquilidade. Você vai ter sua frequência, você vai ter sua presença, tá? Só para deixar vocês mais calmos, né, com relação a isso. Para o aluno que está agora aqui no online, né, na síncrona, se você assinou essa lista aqui, você já tem presença, já que a aula de dúvida que eu boto é para aqueles alunos que têm dúvida, ou seja, não é uma aula obrigatória. É bom que você esteja aqui, porque você pode ter esse contato direto comigo e você pode tirar suas dúvidas, né? Já que o propósito da aula é esse. Agora, aquele aluno que já estudou, que já sabe o que tem que fazer, que não precisa dessa ajuda, ele não precisa estar nessa aula síncrona, já que ele está com a presença. Então, os que estão aqui agora vão receber uma presença apenas assim de, como eu poderia dizer, confirmando
que assistiu a aula síncrona, tá? Assistiu a aula online. Mas você não vai ter duas presenças, não. Se você assinar aqui e você está aqui assistindo, você não vai ter duas presenças, tá? No caso de hoje, né? De hoje, que são 2 aulas, você não vai ter 3 presenças. Você não vai ter 2 presenças dessa, mais uma do online e 3, não. O nosso horário, pessoal, é 2 aulas. Independente se você está vendo aqui se você assinou essa lista ou se você está na aula online, você vai ter as 2 presenças, tá? Só, não vai ter 3. É só isso que eu quero que você entenda para a pessoa. Poxa, e aí, como é que o professor vai fazer? Se eu assinei lá, eu preciso estar nessa aula online, eu vou ter 3 presenças, porque eu assinei lá e estou na aula online, né? Pode parecer confuso, mas é isso daí. Então, já tirei a dúvida sobre isso aqui. João, professor, o senhor foi na reunião entre os docentes, direção lá do Gastão? Sim, João, eu fui, eu estava lá, né? E depois eu comento sobre isso daí. Bora só focar aqui rapidinho. Ó, só nesse momento, 14, já estamos aqui. Então, você vê que isso aqui é realmente em tempo real, né? Então, bora lá. Lista, ok. Passei aqui, 1h34, avisando a vocês que iria ter uma aula síncrona, né? Ou de dúvida, de 2 horas a 2h50. Então, essa aula daqui, pessoal, encerra às 2h50, né? Porque eu já começo com outra turma. O que foi que eu passei essa semana? Como vocês sabem, toda segunda-feira eu passo algo para vocês estudarem durante a semana. Agora, que dia que vocês vão estudar, isso é vocês que vão definir. Como eu falei, meu aluno é livre para poder ir para a escola e assistir por lá ou estudar por lá. E também o meu aluno é livre se ele se sentir à vontade e quiser ficar no conforto de sua casa, com sua internet, para assistir a aula aqui. Tranquilidade, tá, pessoal? Em ambos os casos, assinando ali, você vai ter a frequência, você vai ter a presença. O que foi que eu passei na segunda-feira? Olha só. Se você observar, na segunda-feira, dia 9, eu botei isso aqui para vocês, ó, OBMEP. Aqui, pessoal, é para aqueles alunos que foram classificados para a segunda fase. Então, você clica aqui, ó, e vê, ó. Por que isso, professor Anderson? Porque esses alunos, como eu falei, que passou para a segunda fase, ele vai ter um ponto extra na terceira unidade, tá? Então, a terceira unidade, você, aluno, se seu nome estiver nessa lista aqui, você vai ter um ponto extra, tá? Então, a unidade para você, se seu nome estiver aqui, ficou valendo 11 pontos. Então, você chega aqui, observa, ó, aqui, ó, classificação. Quem for o primeiro lugar, quem for o segundo, quem for o terceiro, tá aqui a classificação. Aqui a pontuação, aqui é o nome da pessoa. Aqui, ó, está avisando aqui, né, que parece que o vespertino, ó, o turno, ó. Tá vendo? Terceiro ano. E como essa prova, pessoal, ela é de nível 3, o que quer dizer isso de nível 3? Quer dizer que os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano, eles fizeram essa mesma prova. E aí está a classificação, tá? E você vai ver se seu nome está aqui, ó, que tem segundo ano e tem até o primeiro ano, por ordem de classificação, como eu já expliquei. Entendeu? Então, você lê aqui, ó, e vê como foi dada essa classificação, né, da OBMEP. Seu nome estando aqui na lista, você tem direito a um ponto extra, tá? Sobre as médias, eu já avisei que eu estou ainda fechando as médias, né? Estou pegando essas pontuações aqui da OBMEP, do primeiro teste que você fez, do segundo teste, da lista editável, somando tudo. Aquele um ponto também que eu dou para quem deixa eu lembrar aqui a vocês.
Quem é que tem aquele um ponto de... eu não digo extra, aquele ponto da média, que tem 3 de um teste, 3 do outro, 3 da lista, e está faltando um ponto. Então, esse ponto que complementa a média é o ponto que eu chamo de, tipo assim, participação. Quais são os alunos que têm direito a esse ponto? Vou lembrar vocês. Quem tem direito a esse um ponto dentro da média são aqueles alunos que normalmente assinam, estão frequentes, né? Estão na lista de frequência. Então, eu não estou dizendo que você tem que assistir todas as aulas. Eu estou dizendo que você tem que ter presença. Então, aquele aluno que tem presença nessa unidade vigente, né, que acabou, no caso, foi a terceira, e também deve ter feito pelo menos 2 atividades, já que eu passei 3, pelo menos 2 atividades que você fez, então você vai ter esse ponto na média, tá? Então, quem fez só uma atividade, você está desclassificado para esse ponto, tá? Então, o aluno que fez pelo menos 2 e tem frequência, pronto, esse está no Google Sala de Aula, então esse aluno vai ter esse ponto da média, tá? Fora o da OBMEP, tá? Eu estou ainda somando, fazendo essas coisas aí, ok? Então, eu não tenho média de ninguém ainda, mas vocês devem saber mais ou menos quanto você tirou, é só você pegar as suas atividades e somar, não tem mistério, tá? Então, tá aqui, falei da OBMEP. Bora lá. O que foi que eu passei na segunda-feira? Você vem aqui, ó, unidade 4, tá vendo? Primeiro material. Você vem aqui, o primeiro material. Isso foi que eu postei para todo mundo aí, pessoal, na segunda-feira. Então, é isso que você tem que estudar. Não é hoje, não. Era durante essa semana. Ou seja, desde quarta-feira, que é o seu dia de matemática, porque nós temos aula aqui quarta e sexta-feira. Mas vocês sabem que eu sempre boto na segunda-feira o que vocês têm que fazer durante a semana. Então, olha só o que foi que eu escrevi. Boa tarde. Estamos começando a quarta unidade. Isso eu botei na segunda-feira. Durante essa semana, vocês devem estudar o assunto geometria analítica, ponto e reta. Portanto, você deve consultar o seu livro 3 de matemática. Aí você, peraí, professor. A escola me chamou para eu devolver meu livro 2, que era do segundo ano. Como é que você me pede para eu estudar um livro que o livro não, a escola não me deu ainda, que foi o livro 3 de matemática? Aí é que tá. Por isso que eu botei aqui, ó. Está em anexo, ou seja, eu prevendo isso, botei aqui o seu livro digital. Então você pode abrir esse livro digital, tá? E você pode abrir nessa página que eu pedi e estudar, tá? E fazer as atividades. Enquanto a escola não te fornece o livro físico, tá? O livro de papel que vai ser dado a vocês ainda, certo, pessoal? Então, vocês vão receber esse livro ainda. Mas enquanto não recebem, que a escola está coletando dos alunos, eu já deixei aqui no ambiente virtual para vocês. Falando dele, está aqui, ó. Você clica aqui, ó, e você vai ver o livro. O ideal é que você faça o download, porque dependendo da sua internet, ele pode demorar de baixar. Tá vendo aqui? E esse é o livro 3 aqui, ó. Tá vendo? Esse é o livro que você tem que estudar. Se você observar, esse livro, ele começa aqui, ó, está falando aqui, ele começa de geometria espacial. A geometria espacial, pessoal, é uma geometria dada no 3D, né? Como se fala, em 3 dimensões. Temos aí, porque sai da geometria plana, aqui, ó, geometria espacial. Eu não vou começar desse assunto daí, porque eu acho que jogar esse assunto agora para vocês, eu não acho correto. Porque vocês estão saindo de um segundo ano, não viram direito geometria plana,
que é de 2 dimensões, né? Comprimento e largura, para o professor chegar e jogar esse assunto, que é geometria espacial, que é em 3D. Você vai ter comprimento, largura e altura, que você vai ter figuras desse porte aqui, ó. Vou botar aqui para vocês darem uma olhada. Alguns já sabem, né? Mas aqui, ó. Isso é geometria espacial, tá vendo? Aqui você tem comprimento, você tem largura e tem altura. Então, isso daqui, que antes era conhecido como retângulo, ele já vira agora outro nome, em 3D. Já vira, ó, um paralelepípedo, tá? Então, isso na geometria espacial é um paralelepípedo. Então, eu não quero começar desse assunto agora. Por isso que eu pedi para vocês começarem da página 146 e não começar das páginas iniciais. Então, caso você se pergunte, por que o professor Anderson não começou da página inicial do livro? Porque eu prefiro começar com a geometria plana, né? Chamada aí geometria analítica, né? Que é de ponto e reta. Melhor, depois você vai ver isso? Vai. Quando é que eu vou ver isso aí, professor Anderson? Você vai ver isso na próxima unidade. Então, na outra unidade, vocês vão ver isso aí, tá? Mas essa unidade agora não. Então, estou começando com calma, pensando em vocês. Porque se eu não pensasse em vocês, eu começava daí. Entendeu? Então, o livro... Aí, ó. O aluno que não faz o download do livro, se você chegar aqui e descer rápido, olha só o que acontece. Tá vendo aqui? Fica a página em preto. E alguns podem dar erro. Por que isso, professor Anderson? É porque você não baixou o livro. E dependendo da sua internet, ele está abrindo página por página. Então, ele vai dar aquela parte preta e, dependendo de sua internet, ele vai dar um erro. Tá, pessoal? Então, isso não é defeito do arquivo que eu te mandei, não. É porque tua internet não é rápida o suficiente para abrir ele. Por isso que o ideal é que você faça o download. Faz o download desse livro, deixa lá na memória ou do celular, ou na memória se você usa computador, tablet, é melhor deixar na memória. Porque se você utilizar de forma virtual, você tem que ter uma internet boa para ele ficar carregando o tempo inteiro as páginas, tá? Que esse livro são 288 páginas e está carregando página por página aí. Entendeu? Então, ó, pessoal, eu pedi para vocês começarem, tá aqui, ó, página 100 e aqui, ó. Eu pedi para vocês começarem aqui nessa página 146, tá? Então, este é o primeiro assunto que vocês devem estudar, geometria analítica, e eu vou falar um pouco dele hoje aqui com vocês, tá? Então, ó, voltando para cá, então aqui, ó, professor, cadê o livro 3? Está em anexo, tá vendo? Está em anexo. O que é que vocês devem estudar essa semana? Essa semana vocês devem estudar geometria analítica, ponto e reta. Qual é a página? Página 146 a 151. Qual é a questão que você, depois que você estudou e entendeu, deve fazer? Você deve fazer as questões da página 151, questão de 1 a 5. Então, essa semana vocês vão estudar, para a semana que vem, no caso de hoje a 8, eu corrigir as questões aqui, tá? Por isso que eu estou falando que essa aula de hoje não é aula de dúvida, apesar disso ser uma dúvida, né, pessoal? Mas é mais uma aula informativa. Estou te mostrando o que é que você tem que fazer, ok? Como vocês sabem, a maioria de vocês não estava vendo os meus vídeos. Por isso que eu não vou fazer mais, porque como eu dava aula, era 50 minutos, era grande, demorava, 50 minutos. Vocês, em sua maioria, não queriam ver e nem tinha saco para ver. Mas em uma aula, em uma escola, é de 50 minutos. Aí, para pegar um resumo sobre esse conteúdo, eu peguei aqui o gancho dessa professora, a professora Ângela. Ela é uma professora de matemática, ela também faz resumos no YouTube, né? Gosto do trabalho dela, acho o trabalho dela legal.
Então, pessoal, eu deixei o link aqui para ela falar um resumo sobre esse assunto. Então, vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que estudar o livro digital que está aqui, e depois, caso não entenda, vocês têm que ver esse vídeo aqui da professora Ângela, que, repare, é 18 minutos. 18 minutos não é aula. É isso que eu tento informar vocês. Algumas pessoas não entendem. Aula é 50 minutos. Tá? Agora, resumo sobre um assunto, aqui, ó, 18 minutos. Em 18 minutos, ela explica o resumo, a essência do que é a coisa, e faz algumas questões. É coisa rápida. Tá? Então, só para vocês verem. Aí, eu botei aqui a observação. Essa semana estarei fechando as notas. Bom estudo. Então, pessoal, vocês devem entrar aqui, ó, nessa página 146. Ó. Cadê? Pronto. E eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Agora, já respondendo um pouco sobre a pergunta de João, né? Professor, o senhor foi para a reunião entre os docentes e a direção lá no Gastão? Sim, João, eu fui, mas lá, até o momento, não houve um acordo final, mas evoluiu muito, tá? É o que eu posso te falar. Evoluiu muito, possivelmente, eu não estou garantindo nada, porque não depende de mim. Possivelmente, eu acho que semana que vem já esteja resolvida a situação. Ou pelo menos a gente inicia as atividades, possivelmente semana que vem. Eu não estou, porque, como eu falei, não depende de mim. Só que lá não ficou batido o martelo e não decidiu nada de concreto assim ainda. Mas hoje tem uma reunião com a PLB, que é o sindicato, né? Eu acho que é às 4 horas da tarde, e possivelmente daí que vai saber realmente uma decisão, tá? Mas não adianta eu falar, porque não depende de mim, depende do coletivo, depende de todos, tá? Beleza, então temos que aguardar, porque ninguém sabe na realidade, então, João. Mas eu acredito que semana que vem já esteja resolvido isso tudo, tá? Bora lá, pessoal, então, eu vou começar então aqui, para o nosso tempo aqui, essa aula é até as 2h50, então eu vou começar um pouco aqui para vocês entenderem, tá? Bora lá. Então, aqui, vocês vão abrir o livro nessa página, e aqui ele começa, né? Geometria analítica, ponto e reta. O que é isso daqui? Ele começa aqui, pessoal, no livro, te informando esses dados aqui, ó. Cidade de Nova York, ele tem uma longitude de 74 graus e uma latitude de 40 graus e 45. E ele é localizado bem aqui, tá? Aqui embaixo, quando vocês pegarem o livro, vocês vão ver a mesma coisa. Aqui é a cidade de Brasília, em que a longitude é 47 graus e 40 minutos, e a latitude é 15 graus e 55 minutos. E a Brasília está localizado aqui no globo. Então, ó, Nova York está localizado aqui, Brasília está localizado aqui, como foi informado, tá? Isso aí de latitude e longitude reflete depois no que o livro quer te informar. A distância entre pontos e retas, tá? Então, é apenas um início do que é que ele está tentando te explicar. Aqui, ele já começa, que você entenda um pouco. A latitude, como vocês sabem, né? No globo, são essas linhas, né? São essas linhas horizontais. Já a longitude são essas linhas verticais.
Disso daí, pessoal, você já pode, né, formar que o GPS, né, que vocês utilizam aí no celular é baseado nisso, né? O GPS, ele entra em contato com um satélite, um não, vários satélites que tem na camada da Terra, né? E ao entrar em contato, ele vai te dar uma localização onde você está, de latitude e longitude. Não só isso, mais algumas coisas. Não é só latitude e longitude. Ele dá também a profundidade que você está. Ou seja, o seu GPS, ele sabe se você está em cima, no alto de uma montanha, como também ele sabe se você está numa parte mais baixa da montanha. Por isso que ele tem, além do eixo, né, que é assim, ó, tipo o eixo X, seria a latitude, o eixo Y seria a longitude. E temos ainda, seria, ó, um outro eixo que já entra aí no 3D, 3 dimensões, né? Seria um eixo Z, né? Que seria a profundidade. E isso é interessante. Então, mas tem vários tipos, né? Se seu aparelho for um aparelho bom, ele vai ter um GPS bom, né? Que todo mundo sabe que o GPS é o Sistema Global de Localização, né? Então, ele vai ter um GPS bom. Se seu aparelho for não for tão bom, ele, pelas características das peças, ele também não vai ter um GPS tão bom. E o que é que reflete isso, professor? Na precisão. Né? Reflete na precisão. Então, quanto mais satélites que estão aqui, ó, quanto mais satélites que estejam aqui ao redor da Terra e você esteja aqui, ó, e seu GPS, ó, capta esses satélites, ó, mais preciso ele vai dar as coordenadas. Por isso que é importante o seu GPS pegar o maior número de satélites que estejam nessa camada aí, né, acima da Terra, né? Então, olha só, continuando aqui, aqui ele também começa com essa parte, né, dando as coordenadas geográficas. Aí vocês devem dar uma lida nisso aí, né, falando do meridiano, que vocês já viram isso em geografia, né, meridiano mais famoso, o de Greenwich, né, e assim vai. Aí ele vai falando para você até chegar realmente o que ele quer. Que o que ele quer é chegar nisso aqui, ó. Na geometria analítica, né? E o que eu disse que é melhor eu começar esse assunto com vocês do que eu começar com geometria espacial. No caso, o primeiro assunto a ser estudado é esse aqui, ponta e reta. Ok? Então, bora lá. Então, o que vem a ser isso daí? Plano, aqui são os matemáticos, né, envolvidos, René Descartes, o ano, Pierre de Fermat, né, e aqui ele começa falando sobre plano cartesiano ortogonal. Então, o que vem a ser o plano cartesiano? O plano cartesiano, como vocês sabem, né, desenvolvido pelo matemático Cartesius, né, ele tem x e y, né, então isso aqui é o plano cartesiano. Ortogonal, pessoal, porque a projeção do eixo X com Y forma aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Então, é por isso que ele fala plano cartesiano ortogonal, que ele tem que formar 90 graus. Todo mundo sabe aí, eu acho, que o símbolo de 90 graus é um quadradinho com a bolinha dentro, né? Aqui, ó, um quadradinho com a bolinha dentro, tá? Isso aí quer dizer ângulo de 90 graus. Aqui ele botou aqui o exemplo, né, de um plano cartesiano e, como falou, ó, aqui forma 90 graus. Por isso que é um plano cartesiano ortogonal.
Aqui você tem o primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto quadrante. O eixo X, pessoal, ele também é chamado eixo das abscissas. Olha só, o eixo X também é chamado eixo das abscissas. O eixo Y, tá? O eixo X também é chamado eixo das abscissas. O eixo Y também é chamado eixo das ordenadas. Tá vendo aqui, ó? Então, tanto faz eu chamar eixo Y ou chamar eixo das ordenadas, você deve entender que eu estou me referindo ao Y. Então, se eu falar com vocês, pessoal, o eixo das abscissas, você já deve botar na sua mente, deixa eu ver, abscissa é o quê? É X. Então, o professor está falando do X. Pessoal, se eu falar eixo das ordenadas, professor Anderson está falando sobre o eixo Y, tá? Porque X é abscissa, Y é ordenada. Ok, pessoal? Aqui ele fala que ele vai determinar uns pontos. Como todos sabem, o ponto tem que começar com a letra maiúscula. E aqui eu gosto de chamar o primeiro valor de X e o segundo aqui de Y. Mas o livro trouxe aqui, ó, esse ponto como A e B, tá? Mas não tem problema não, são só convenções, você pode chamar do que você quiser. Eu gosto de chamar X e Y porque o primeiro termo sempre é o do X, ou o eixo das, aqui ó, abscissas. O Y é sempre o que vem depois da vírgula, sempre chamado eixo das ordenadas, tá? Aqui no livro que vocês vão estudar, eu estou só comentando, tá, pessoal? O livro aqui, estou só comentando o livro. Aqui vocês observem que o livro começa agora te dando um exemplo de ponto, ó. Ponto A, ponto B. Por exemplo, como é que eu marco esse ponto B, pessoal? Ó, X é menos 4, Y é 5. Então, você deve chegar aqui, ó, no eixo X, ó, menos 4. Cadê o menos 4? Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá aqui. Menos 4. E o Y é 5. Então, esse ponto aqui, ó, é 5. Como é que você acha esse ponto B? Você deve, pessoal, fazer linhas tracejadas em cada ponto desse. O encontro dessas linhas tracejadas vai me dar o ponto, que é o ponto B. Peraí, o professor Anderson falou o quê que eu não entendi nada? Vou falar de novo. Olha só, se você tem aqui menos 4 de X, então você vai fazer aqui, ó, linha tracejada, ó. Eita, o professor passou, não tem problema nenhum em passar. Quem é o valor de Y? 5, ó. No 5, tu vai fazer aqui também, ó, linha tracejada, ó. Eita, professor Anderson passou. Como eu disse, não tem problema nenhum. Quando esses dois traços aqui se encontrarem, tá vendo? Eles se encontraram onde? Encontrou aqui, ó. Então, esse aqui é o ponto B. Então, o que é o ponto? É o encontro das coordenadas de X e de Y. Então, quando você, ó, fizer a coordenada de X com a coordenada de Y e se encontrar em um ponto, acabou. Você achou o ponto B. Eu vou apagar esse excesso, né, para não ficar essas marcas aqui que passaram, e vou botar agora aqui, ó, o ponto B é esse ponto. Como é que acha o ponto C? Mesma coisa, ó, vou limpar aqui, ó. Ponto C. X é menos 3, Y é menos 6. Então, cadê o menos 3 de X? Tá aqui, ó. 1, 2, 3. Pronto. Aqui é o menos 3. Eu vou fazer linhas tracejadas, ó, pessoal. Faz linhas tracejadas. Não tem problema nenhum em passar. Y é menos 6, ó. Cadê o menos 6? Tá aqui, ó. Marca aqui o menos 6. Tá vendo? Encontrou aonde os dois pontos de X e Y, ó? Encontrou aqui, ó. Faz um ponto aí. Vou apagar agora o excesso, ó. Estou apagando o excesso para não ficar essas tiras passando.
Tá vendo? Apaguei o excesso. Então, meu ponto C é esse daqui. Então, o que é o ponto C, pessoal? É o encontro do eixo X aqui, ó, do ponto X com o ponto Y. Quando eles se encontrarem, ó, o X com o Y, ó, quando se encontrarem, pronto, ali é o ponto C, certo? Então, é assim que você marca um ponto. Cuidado com esse ponto aqui, ó, o ponto E, 0 e menos 2. Não se marca no zero, marca sempre no menos 2. Então, aqui é X e Y. Você não vai chegar aqui no X e vai marcar o zero. Não se marca o zero. Tá? Você vai marcar só o outro ponto. Nesse caso, Y é menos 2. Então, o ponto E, pessoal, tu vai chegar aqui, ó, no Y, que é menos 2, já que o zero não marca nada, né? Ó, você vai chegar aqui no Y, no menos 2 e vai marcar o ponto. Pronto. Esse aqui é o ponto E. A mesma coisa aqui com o ponto F, ó. Ó o ponto F. 4 e 0. X é 4, Y é 0. Tá? X é 4, Y é 0. Não marca no 0, então não vou marcar no Y. Eu posso até passar um tracinho aqui, ó. No 0, não vou marcar. Só marca o quê? X é 4. Então, onde tiver o 4 no X, tu vai marcar, ó, aqui, ó. Aqui é o 4 no X. Então, esse aqui é meu ponto F. Esse aqui é meu ponto F. Ok? Pessoal, me tirem uma dúvida aqui. Como aqui é primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, João e os demais aí, me ajudem nisso aqui, por favor. Postem aí no chat. O ponto A está em qual quadrante? Que eu marquei agora aqui, ó. O ponto A está em qual quadrante? Botem aí no chat, por favor. O ponto A está aqui. Pronto, João falou que está no primeiro. Alguém mais concorda com o João? Ellen, Pedro, Rayane, pronto. Então, a maioria concorda. O B está em qual quadrante? O ponto B, ó, esse ponto aqui, ponto B, está em qual quadrante? Pedro. Ó, Pedro. Estou pedindo esse aqui, Pedro, ó. Ponto B, tá vendo? Ponto B. Então, Pedro, o ponto B, ó aqui, Pedro, ó. Ponto B. Segundo, tá? O quarto é esse aqui de baixo. É B. Você pode ter entendido D, não é, Pedro? Então, o ponto B está no segundo. Bora lá. Esse ponto C está em qual quadrante? Eu imaginei isso. Imaginei isso, Pedro. O ponto C está no terceiro quadrante, beleza. Agora, Pedro, agora é com você aí, ó. O ponto D de Danone. O ponto D de Danone está em qual? Pronto. Massa. Agora eu quero saber de vocês agora o seguinte. Se aqui é primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Esse ponto F está em qual quadrante? Está no primeiro ou está no quarto? Ponto F. Pedro acha que é no primeiro, João diz que está no eixo. Esse ponto E está em qual quadrante? Está no terceiro ou no quarto quadrante? Ponto E. Que eu marquei aqui agora, ó. Ponto E. Pronto. Para vocês verem, né, pessoal, que por mais fácil que seja, sempre tem alguma coisinha que a gente se passa. Essa foi uma questão
que caiu até no vestibular, anos passados, né? É para ser simples, mas acaba ficando um pouco complexo se a gente parar a pensar. Primeiro, bora lá. Primeiro, deixa eu explicar a vocês o que é quadrante. Quadrante, que é esse aqui, ó, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Quadrante, pessoal, é uma área ou região limitada entre os eixos. Ou seja, o que é que eu estou te falando? Entre os eixos tem uma área. Então, essa área toda que está aqui, ó, entre os eixos, ó, essa área toda aqui entre os eixos é referente ao primeiro quadrante. Entre os eixos. Essa área daqui, ó, essa área daqui entre os eixos é relativa ao quarto quadrante. Então, se eu perguntei a vocês em qual quadrante está o F, não está no primeiro e nem está no quarto quadrante. João, ele falou aí, está no eixo. Então, mas a minha pergunta foi, está em qual quadrante, primeiro ou quarto quadrante? Não está em nenhum quadrante, já que o quadrante é a região limitada ou a área limitada entre os eixos. Em cima do eixo é outra coisa. Para vocês terem uma ideia, é como se ele tivesse aqui, pessoal, em cima do muro, tá? Em cima do muro não é nem nessa casa número 1 e nem nessa casa, é como se fossem vizinhos, tá? Então, eles, qual seria a resposta para isso? Seria o F não está em nenhum quadrante. Ele está em cima do eixo X ou o eixo chamado abscissa, tá? Tá indeciso, né, João? Tá em cima do muro. Mas então aqui, tá, pessoal? Então, grava bem aí, tá? Se tiver o ponto em cima do eixo, não está em nenhum quadrante. Ele está em cima do eixo, ou X ou Y. A mesma coisa que eu perguntei aqui, ó. E esse ponto é terceiro ou quarto quadrante? Não é terceiro, nem quarto quadrante. Ele está em cima do muro, né, João? Ele está em cima aqui desse eixo, que é o eixo Y, ou eixo das ordenadas, tá? Então, ele não está nem no terceiro e nem no quarto quadrante. Ele está em cima do eixo das ordenadas, ok? A partir daqui agora, pessoal, ó, começa a formulazinha, ó, distância entre dois pontos. Só falta 3 minutinhos. Eu vou só dar uma dica aqui, tá? Repara, ó. Lembra de latitude e longitude? Olha só aqui, ó. Esse ponto A ao B, ele está aqui, ó, horizontal, como se fosse a latitude. Já esse daqui, ó, esse outro exemplo de A para o B, ele está, ó, assim, ó, como se fosse vertical. Toda vez que tiver um ponto, pessoal, horizontal ou vertical, você pode fazer dessa forma aqui, ó. Pessoal, como eu quero medir uma distância, olha o nome, distância. Exemplo, altura de vocês. Eu posso dizer, deixa eu ver, fulano tem 1,50 m. Eu não posso dizer que fulano tem menos 1,50 m. Não existe distância negativas. Fulano tem menos 1,80 m. Eu não posso falar isso. Como também eu não posso falar assim, ó, tem um buraco aqui no chão, e esse buraco a gente mediu, já que ele está para baixo, professor, já que ele está para baixo, esse buraco mede menos 5 metros. Pessoal, é uma distância. Não tem buraco menos 5 metros, porque é negativo, porque está indo para baixo. Então, pessoal, distância sempre é positivo, tá? Então, aqui a gente sempre fala
Fulano tem 1,50 m, fulano tem 1,80 m. Esse buraco aqui tem 5 metros de profundidade, mas ele não tem menos 5 metros, tá? E isso, João, por isso é que deve utilizar, pessoal, essa barrinha que tem aqui, ó. Se você olhar aqui no seu livro, ele vai ter uma barrinha aqui, ó, aqui e aqui. 2 barras verticais. É chamado módulo. O módulo tem o poder de transformar qualquer número. Exemplo, se é mais 5, transforma em mais 5. Se ele é menos 5, transforma em mais 5. Sempre transforma ele em positivo, para dar sentido ao nosso objetivo que nós queremos, que é a distância. Então, pessoal, sempre usem essas barrinhas horizontais, ok? Então, por isso que aqui, ó, o ponto A, eu quero medir essa distância do A até o B. Então, eu vou pegar esse ponto, que é menos 2, vou pegar esse ponto do B, que é o 5, ó, que é o 5, e vou botar aqui, ó. Eu vou pega um valor, que é o 5, subtrai do outro valor. Só que o outro valor que está aqui, João, ele é negativo. Eu não posso botar 5 menos 2, que a fórmula é pega um valor, subtrai do outro valor. Então, como o outro valor é negativo, vai ficar menos, menos, ó, pessoal, menos, menos. E aqui eu vou botar, como isso não pode ficar, eu vou botar aqui um parênteses, ó. E aqui, como eu quero minha resposta em distância, eu vou botar um módulo, ó, 2 barrinhas aqui, ó, módulo. Então, aqui você resolve tudo que está dentro, ó, menos com menos dá mais. 5 mais 2, 7. Então, fica módulo de 7. Tá vendo que eu só aplico o módulo quando só tem um número dentro, tá, pessoal? Eu não vou aplicar módulo aqui, não, porque senão tudo ficaria positivo, tá? É errado. Eu não posso aplicar módulo aqui, não. Eu aplico módulo aqui no final. Quando eu tiver um número só, eu vou botar aqui, ó, módulo é mais 7, tá? Então, aqui está a resposta, ó, 7. Tá vendo, pessoal? Então, a distância de A a B mede 7. Se for centímetros, é centímetros. Se for metros, é metros. E assim vai. O mesmo acontece aqui, ó. Que número é esse? 4. Que número é esse? É menos 1. Qual a distância de A para B? Então, ó, pega 4, subtrai do outro. Se o outro for negativo, menos 1. Bota parênteses, módulo. Não joga módulo, não. Se não menos aqui, ele vai ficar mais, tá? Então, ó, menos com menos aqui, mais 1. 4 mais 1, 5. Agora aqui sim, ó, quando tem um número só, você aplica o módulo. Módulo de mais 5, mais 5. Então, a distância de A para B aqui é 5. 5 metros, 5 centímetros, 5 quilômetros, como for. Tá, pessoal? Pessoal, a aula eu acho que tá boa, mas o nosso horário acabou, tá? Já passou, na verdade. São 2h50. Então, eu vou parar aqui. Deixa eu fazer essa frequência aqui, pessoal. A frequência online. Espera aí. Frequência online. Professor, Oi. eu fui lá na sala de aula para tentar assinar a lista, só que eu não encontrei. Aí eu fui atualizar, só que o meu Play Store está com problema e eu não estou conseguindo nem desinstalar e nem atualizar ele. Deve ser isso, Letícia. Se você está aqui, você é de que turma? B ou A? B. B, pronto. Como você está aqui agora, eu já peguei a sua presença por aqui, tá? Mas tente agilizar isso o mais rápido possível, porque você tem que assinar a outra lista também, tá? Mas sua presença dessa aula eu já peguei. Só que hoje são 2 aulas. É importante que você assine aquela lista de lá, que aquela lista é que te dá 2 aulas. Essa daqui online, como só é uma, vai te dar só uma presença. A não ser que as 2 aulas fossem online, entendeu? Tá bom, eu vou tentar Pronto. arrumar. Tente porque a lista vai estar aberta até 5h40 da tarde.
Viu? bom. Valeu, um abraço. Então, pessoal, parei aqui. Pessoal, agora eu vou pedir para que vocês saiam aí, tá? Para só o pessoal do terceiro ano A tá entrando agora. Assim, eu vou parar aqui a gravação. Tinha até esquecido. Então, parando a gravação.